Galera, eu sou o Noturno e no vídeo de hoje eu vou fazer um compilado de todos os vídeos em que eu fiz de personagens que usaram o simbionte. O vídeo de hoje não deu para gravar, então decidi fazer esse compilado aqui. Deixa o like e se inscreve. Bora pro vídeo. O Peter foi lá nas Guerras Secretas de 1984, onde o Beyonder juntou vários heróis e vilões e colocaram um pra cair na porta com o outro. E nisso o Peter foi reparar seu traje e foi mexer na máquina errada. E nisso saiu um traje preto. Nossa, da hora, né? O traje reage, né? Tipo, né? Eu peço pra ver um traje, não sei o quê. E a Aranha Branca foi inspirado lá na Mulher-Aranha, que vai aparecer no filme da Banana Teia, que eu esqueci o nome dela aqui agora. Mas se inspirou na aranha dela lá, que é branca também, né? Traje preto. Não, da hora, top. Veio pra Terra, teve aquele negócio com Venom, surgiu Ed Brock e por aí vai, né? E desde então a gente teve várias pessoas usando o simbionte. Mas só que se eu te contar que o Peter não foi o primeiro a usar esse mesmo traje simbionte, e sim Deadpool. O Deadpool, né, ele foi criado nos anos 90, o negócio foi 84. Aí recentemente, uns anos atrás, 2017 por aí, teve um HQ que falou que ele tava assim lá na Guerra Secreta, mas só que ele tava meio perdido. Não tava aparecendo que nem os outros. Então, né, tava por uns lados lá. E ele foi lá, pegou, mexeu na mesma máquina, usou o traje simbionte. Não, da hora. Ele começou a escutar as vozes. Ele... Não, isso aqui é demais até pra mim. O Deadpool falando que o simbionte era doido. Deadpool falando que o simbionte é doido. Você vê que é pura doideira. Deadpool falando que o simbionte é doido. Oh, doideira. Assim que ele saiu, deu de cara com o Peter, né? Eles se cumprimentaram ali, né? Boca a boca. Muito recentemente, tipo umas 2, 3 semanas atrás, teve a HQ que se passa no passado e mostra uma aliança que a gente não viu do Dr. Destino com o Venom. Mas só que o Dr. Destino é pilantra, né? O meu herói favorito, o vilão favorito da Marvel. O cara simplesmente passou a perna no Ed Brock, roubou o simbionte do cara e ficou, nossa, eu tô muito poderoso. E nisso, né, tá aí o Dr. Destino com o simbionte, mas depois o simbionte rejeitou ele, foi pro Ed e foi humilhado. E nós também temos o próprio filho do Ed Brock. Recentemente ele é o Venom. O Ed Brock se tornou deus dos simbiontes, assumindo o posto do Knu, mas o filho dele se tornou o Venom. Aí Venom, agente Venom. Flash Thompson fazia bullying com o Peter no colégio. Depois foi pro exército, perdeu as pernas lá. E nisso, no experimento do governo, eles tacaram o simbionte nele e pronto. O simbionte refez as pernas dele e se tornou o agente Venom. Mas só que depois, lá em 2016, 17, tipo, muito parecido. Ou 18, por aí. Surgiu o Duende Vermelho, né? O Norman Osborn usou o simbionte do Carnificina, juntou o psicopata no outro, basicamente. E nisso, né, o agente Venom basicamente, né, morreu. Aí o Peter chegou a usar o traje simbionte de novo, mas não deu certo. E, né, aí depois ele voltou como agente anti-Venom, se não me engano. Mas o Flash Thompson chegou a participar de um HQ dos Guardiões da Galáxia. O cara foi lá pro espaço, se tornar um Guardião da Galáxia. Olha que doideira. E em universo paralelo, nós temos nada mais, nada menos do que Kraven, né? Na história onde, né, conta a história de fato certinho do Peter, certinha, mas como se ele fosse envelhecendo do jeito normal, né? Porque o Peter desde 1962 tem a cara de adolescente. Aqui conta como se ele fosse envelhecendo mesmo. Aí chega lá no futuro onde está velho mesmo, ele, né, o Kraven se junta ao simbionte.
É uma coisa que eu chutei bastante no meu canal A Gente Luta um Game, que o Kraven ia ser o Venom. Sem nunca ter antes ouvido falar dessa HQ. Aí eu chutei que era o Kraven. 2 semanas depois vai lá e me fala que é o Harry. E no desenho mais recente do Homem-Aranha, tirando os da criancinha mesmo, o de 2017 pra cá, que o Aranha mais ou menos inspirado do Tom. Ele simplesmente, ali em sua terceira temporada, o Spider-Man, Marvel Spider-Man Maximus, né, que os simbiontes, sai um monte de simbiontes grudando nos heróis. Nisso, mano, mó galera grudada no simbionte, até Spider-Gwen, só doideira. Miles também, só loucura. E no universo canônico, Miles também já usou o simbionte, né? Então foi só no desenho não. Galactus, pra quem não sabe, era de um outro universo e veio pra esse daqui, sabe? Tipo, o universo dele morreu e nisso surgiu da Marvel normal que a gente conhece. E o cara basicamente devora mundos, ele suga tudo do planeta ali e o planeta morre. Ele vive tentando fazer isso com a Terra, mas não consegue. E simplesmente Galactus com simbionte. Se já não fosse muito trabalho o próprio Galactus, ainda veio o simbionte pra, né, dar um upgrade no cara. É triste, né? Terra não tem paz. Pro Rocket, pro Groot. Rocket e Groot com o simbionte. O Groot já, né, nos galhos lá. O simbionte basicamente é quase a mesma coisa. E Rocket com simbionte, galera. O cara já é doido normalmente. Um simbionte, o cara ficou doidão. Mas depois eles resolveram a treta e voltou tudo pro Agente Venom. Vulgo Flash Thompson, vulgo maior mala da história da escola que o Peter estudava. E a gente também teve o Thor. Já era esperado. Thor, simbionte, nossa, top demais. Porque o Thor já é um deus. Com um simbionte, que ainda mais veio do Knu, que matou deuses, né? Já deu upgrade, mas o problema, né? Se o Thor foi controlado, ele não devia estar com o Mjolnir. Não sei, você tem que ver essa bagaça aí. Logicamente também teve o Hulk, tá aí na capa do vídeo. Hulk já usou o simbionte. Pensa no negócio top. Hulk com simbionte. Caveira vermelha usando simbionte. Caveirão todo vermelho, assim, em outro universo. Mas foi da hora, foi. E se não me engano foi na Guerra Multiversal que o Capitão América que deixou o escudo no fogo pra tecer a lenha no Caveira. Caveira venenosa? Deve ser alguma coisa assim, porque juntou o Homem-Aranha com o Capitão, acabou. Para finalizar aqui com o Ciclope. Ciclope foi controlado na saga King Black, assim como vários Vingadores. Ciclope também foi. E mostra muito, porque estava focando mais nos outros personagens que não estavam sendo controlados. E depois o Thor chegou arregaçando geral. Mas Ciclope usou o simbionte, assim como o Capitão América. 2099. Enfim, o Venom de lá ele tem um visual meio parecido ao normal, mas ao mesmo tempo não, é meio azulado, com os olhos brancos, com o olho menor ainda, pelo vermelho. Enfim, o visual dele, em questão de visual, ele é muito da hora. Mas não conheço muito mais além disso, sabe? Parece um Dave Master Super 2 ali, rapidinho, mas enfim. Nunca dei uma chance, cara. Muito menos pro universo de 2099, que eu só sei a origem do Aranha e nada mais. Outro que é meio doideira, né? Mas a Carol Danvers, hoje Capitã Marvel, mas provavelmente na época Miss Marvel, já usou o simbionte. E Miss Marvel, né? Aparece tipo, o raio que tem. Eu falo peito, mas fica meio estranho.
uniforme dela. E pô, uma das personagens bem poderosa da Marvel, eu falo uma das mais que não. E junto com o Simbionte, pô, isso é grosso, não mais que o Hulk, o Simbionte, que eu trouxe no vídeo passado, mas porque o Hulk é mesmo. Um que eu não sabia, assim como da Capitã Marvel, mas esse aqui é tipo muito da hora. Aproveitar que o Venom 3 vai trazer, né, o simbionte usando alguns animais, né, tipo o cavalo. Pô, seria muito da hora se usasse o quê? T-Rex, nossa, copiei tudo. T-Rex já usou o simbionte e galera, se você já gostou do cavalo, do Pocotó Venom e o T-Rex Aranha, pois é, que é um T-Rex venomosado. Nossa, isso foi bom demais. Mas é um bicho todo tamanho, que simbionte. Aí, né, eu já trouxe uns vídeos falando aqui no desenho do Homem-Aranha, né, o último que teve aí. Teve o que? O Miles, os Vingadores, né? E a Gwen, acho que teve, mas nos quadrinhos também teve a Gwen usando simbiontes, como mais nos quadrinhos, mas a Gwen, a Spider-Gwen, já usou os simbiontes nos quadrinhos e só ficou da hora. Pois o capuz dela com os dentes, nossa, ficou berés demais. Aí, outro que já usou o simbionte, agora é um vilão do Homem-Aranha, Dr. Octopus. Pô, da hora demais. Eu gostaria muito de ver esse daqui em Aranha Verso 3, porque no primeiro filme não teve simbionte, no segundo não teve simbionte, não teve Venom, não teve nada. Aí no terceiro tem que ter. Pô, galera, já teve Venom, já teve Dr. Octopus, já teve Gatuno. Tá faltando Venom, dos grandes vilões, tá faltando Venom. Já teve um Escorpião, o Tombstone. Tá faltando nosso camarada Venom e o Dr. Octopus com os olhos bons, ficou muito da hora. Acho que é o que tá na capa, né? Mas ficou sensacional. Aí um que já teve, inclusive, o Homem-Aranha e o Justiceiro. Mas aqui a gente teve o Justiceiro com o simbionte. Aí, pô, é que nem. É igual ao Agente Venom com o simbionte. É praticamente a mesma coisa, né? Mas só que o Justiceiro é mais brutal. É da hora demais. Esse nome que tá aparecendo, essa pessoa que tá aparecendo aí, eu não sei pronunciar. E ela é ex-esposa do Ed Brock. Não me lembro de ter citado ela em vídeos anteriores, então eu coloquei esse daqui. E ela já utilizou o simbionte, eu não sei se é, mas eu acho que é aquela mulher que apareceu nos filmes, o par romântico dele, que eu não me lembro, eu acho que a Nancy que apareceu no terceiro, né? Mas enfim, apareceu nos dois primeiros e é isso. Já utilizou o simbionte. Conrad Marcos, ele é, se não me engano, do universo Ultimate. É mais um personagem que utilizou, né? Aí, não sei por que eu não falo Marcos, lembrei do Luke Cage. Do nada aqui, sabe? Mas, enfim, volta pra frente. A Viúva Negra, não sei se daqui chegou a ser oficial, só capa variante, alguma coisa, dela com o Agente Venom. E Viúva Negra ali com traje, né? Tipo, ficou da hora, né? O traje se adaptou ali. Eu cheguei a ficar perguntando quem era, mas eu olhei pro cinto e é a Viúva Negra. E sim, doideira, só não é mais doido que um que eu vou falar nesse vídeo e outro que eu vou falar no próximo. Que esse daqui não faz muito sentido não, mas aconteceu. O Homem de Ferro, Tony Stark, já utilizou o simbionte e foi no King Black, né, Rede Preto, saga fantástica. Não só também utilizou aquele todo branco que ele tinha, era um simbionte, né, na tecnologia mas era um simbionte. Esse aqui não, esse aqui já é simbionte puro mesmo, e o cara controlou um dragão do simbionte e corpos de celestiais. Ele controlou um celestial, um dragão. Isso é incrível, não? Isso aí, sabe, é sensacional. Se isso daí um dia for pro cinema, o povo vai ficar doido. Não vai acontecer comigo vivo, com certeza, porque a Marvel
Esse povo aí com certeza vai fazer um crossover quando ele já estiver morto, né? Marvel no cinema só vai acontecer quando, né? Meu tataraneto. E aí, isso daqui se acontecesse, nossa, isso é da hora demais. O Homem de Ferro. Né? Não lutou diretamente contra o Knu, porém ajudou com os dragões e o Celestial. Tocha Humana é o caso que não faz sentido, né? Porque ele pega fogo. Fraqueza simbionte é fogo. E como é que faz? Tipo, não, se o negócio só tiver no corpo dele, com traje, beleza. Porém, como é que faz com o simbionte, né? Transforma. Não dá, né? Porque se o choque tava eliminando o simbionte de longe, imagina o simbionte no corpo do cara pegando fogo. Vai dar certo, não. Mary Jane, né, já que utilizou casos, versões de outros universos, né, de outras pessoas, a MJ também utilizou. Mary Jane Watson, ela utilizou no jogo do Homem-Aranha. A gente via lá pro simbionte, inclusive uma mistureba de personagens, né? A Grito, acho que é a Grito e Mary Jane. Pronto, fundiu ali a personagem. E foi até da hora, né? Se ver esse negócio da Mary Jane soltando tudo que ela, né, as mágoas dela, tudo pro Peter. E é isso. E os outros dois que eu vou falar aqui também aconteceu. Merda, esse cachorro. O Norman e o Harry já utilizaram no segundo jogo, inclusive. Né? Que a gente vê que o simbionte passa do Norman pro Harry. E o Norman também dos quadrinhos se tornou do Duende Vermelho. Vou deixar o vídeo aqui em cima que eu falei mais. E o Harry se tornou o Venom desse universo, sabe? Então, né? Os dois já utilizaram aí pai e filho. O pai não gosta muito do filho, trata mais com o Peter do que com. Mais, enfim, o Peter pra ele é mais filho do que o Harry, que é filho de sangue. É que o pai sabe explicar as coisas muito bem. Com o Hulk vermelho, que é um caso que não faz muito sentido, né? Tá aparecendo aí? Por quê? O simbionte ele é fraco contra fogo. Aí ele é um Hulk vermelho com um simbionte misturado com um motoqueiro fantasma que pega fogo. Na minha cabeça não faz muita lógica, porém, né, não tem que fazer muita lógica não, o tamanho do cara, não. O cara de 4 metros de altura, o shape no talo, e é isso, né, não tem que fazer muita lógica não, mas tá aí. Transformação top também, viu? Coisa já usou o simbionte. Acho que nesse caso não foi só o Coisa, foi o Quarteto Fantástico como um todo. Porém a imagem que tá aí é do Coisa. Tocha Humana já fiz falando em outro vídeo. Que coisa, não? Não foi mal, depois dessa eu vou até pular pro próximo personagem porque tá triste. Mary Jane, daqui eu já tô falando desse caso aqui, já tem um tempo, né? No canal eu tô de 2 meses pra cá, não falei isso daqui 500 vezes, porque tá me deixando revoltado. O fato da Mary Jane ser o Venom, nem ela usar o simbionte, não, daí beleza, mas ela ser o Venom me incomoda e vai mudar de visual, vai pra uma saga e pelo amor, não tem cabimento um negócio desse, ridículo, beira o inacreditável, mas tá aí, né? Mary Jane Watson como Venom. O Drax já usou, né? Não lembro se eu falei no vídeo lá, mas junto com o Rocket e o Groot. Nosso querido Drax também já usou o simbionte. E isso daí, pra quem não assistiu aquele vídeo, tem que assistir, né? Porque são 5 partes agora. Mas isso daí era quando o Agente Venom, que já usou o simbionte, Agente Venom, participou dos Guardiões da Galáxia. Qual que é a lógica dele ir lá pro espaço? Não sei. Aí lá o simbionte endoidou e foi para um monte de membros dos Guardiões. O Quill deve ter usado, Gamora deve ter usado, mas não importa muito pra lista aqui não. Lee Rice. Aí você pergunta, você conhece esse personagem? Não. É o que tá na capa?
É. Mas, assim, né? Daí, né, só ignora porque tem alguns personagens que já usaram o simbionte, mas ninguém conhece. E ele é um desses caras. Telcar, não sei se eu falei certo, mas eu já vi uma imagem dele, que é sem simbionte. Aí com o simbionte aí já são outros 500, aí eu já não conheço o cara de jeito nenhum. Dylan Brock, né, o filho do Ed, não tô lembrado se eu falei em algum outro vídeo, mas ele, antes da Mary Jane, ele tava sendo Venom, basicamente. Depois da saga King Black, né, o Rei de Preto, ele se tornou Venom porque o Ed tava lá como Deus Supremo de simbiontes, e ele virou Venom, né. Ele, como criança, tinha um cachorrinho na coleira que era o Venom, né, o Venom depois ia passar pra ele. Muito da hora. Top. Era meio engraçado, um menino desse tamanho virar um bicho desse tamanho. Mas ignora. Wolverine, né? Acho que foi nessa própria saga, né? O Rei de Preto. Se eu não estou enganado. No Rei de Preto a gente teve os X-Men, Vingadores e um monte de outros heróis tendo o corpo possuído pelos simbiontes. E Venom, errei o nome, e o Wolverine e a X-23 foram possuídos pelos simbiontes. E aí, eu acho que eu já falei do Wolverine em outro vídeo, mas não expliquei o contexto nem nada, eu acho. Mas tá aqui, pai e filha usando simbiontes na mesma saga. Assim eu espero, né, que seja necessário, porque minha memória não é forte na cara. Então, até a próxima e fui. Tchau. E aí, gostou do vídeo? Assiste o vídeo que tá aparecendo aqui e se inscreve aqui no canal. Então, é isso. Muito obrigado.